Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Adriana Ribeiro Maia, sou jornalista e, sobretudo, contadora de histórias que vive em Viena, capital da Áustria, faz mais de 20 anos, e esse aqui é o Vida Europa. No nosso vídeo de agora, nós vamos conversar sobre a real situação da mulher brasileira na Europa, né? No 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, nós comemoramos as nossas conquistas ao longo do tempo. O direito de participar do debate público, o direito ao voto, o direito a trabalhar, a desenvolver uma carreira e, sobretudo, de chamar os homens a compartilhar as atividades domésticas e também com a criação dos filhos. Claro que a gente está falando isso, nós ainda temos um longo caminho a percorrer. Antes que eu continue, eu peço gentilmente, se vocês gostam de papo cotidiano Brasil e Europa, com misturas de lifestyle, vlog e análise de política, economia e Europa, que vocês se inscrevam aqui no canal. É muito importante também, caso vocês gostem do meu conteúdo, que vocês cliquem no joinha, né? Dá os likes, isso ajuda o canal a crescer bastante. E eu aproveito também para agradecer a atenção de todos os inscritos aqui no canal. Muito obrigada e vamos lá, gente. É a quinta vez que eu estou tentando gravar esse vídeo, porque eu resolvi fazer uma mudança, né? Botar uma outra câmera, porque breve estou indo para o Brasil e eu não vou ter como transportar muitas coisas e acabou que o áudio ficou horroroso e sem áudio não dá. É mais ou menos isso. Bom, sem maiores enrolações, vamos começar. Vamos começar esse vídeo e eu vou começar contando uma história de quando eu comecei a minha vida em Viena em setembro de 2003, que eu na época recebi um conselho muito inusitado de uma colega portuguesa na época, que me disse o seguinte, que eu não deveria me apresentar como brasileira e sim como portuguesa. Eu sou cidadã portuguesa, meus avós eram portugueses. Eu achei isso achei uma coisa meio estranha, né, esse conselho, e depois ela me disse, não, é melhor assim porque a mulher brasileira tem fama de go-go girl. Infelizmente, e passaram muitas situações, né, ao longo desses anos, e infelizmente esse conselho dela foi bom e ela estava certa. E isso está um pouco no imaginário que os estrangeiros criaram do Brasil, daquele ritmo samba, mulher, praia e floresta amazônica, e as mulheres brasileiras com aquela imagem, né, a gente acabou de passar pelo carnaval, com as fantasias, com o corpo de fora. Eu estou falando isso, não é um discurso puritano, tá? Até porque os limites entre sensualidade e vulgaridade, eles são muito sensíveis de uma certa forma. Mas na prática, e eu vou contar para vocês muito rapidamente algumas situações. A primeira delas foram relacionadas das entrevistas de trabalho, das muitas que eu fiz aqui em Viena, e muitas vezes em que o entrevistador me convidava por mera curiosidade, tipo assim, eu nunca falei com uma brasileira, né? E muitas vezes cantada mesmo, tá? E claro que eu nunca fui para esse tipo de entrevista, né? Já se começa assim, você automaticamente não vai. Outra coisa também que eu sempre me cuidei muito foi com a vestimenta. Eu nunca, quer dizer, é da minha natureza, mas eu também acho que é muito importante, e sobretudo as meninas que vão começar a morar na Europa, para tomar um certo cuidado com o tipo de roupa que você vai vestir. Lembrando sempre que aqui não é uma questão de puritanismo. Outra coisa também, que quando eu cheguei aqui em Viena, ou seja, eu comecei a estudar alemão no Goethe-Institut em Brasília, e quando eu cheguei aqui em Viena, eu fui para o Sprachencentrum Univin, né, o Centro de Línguas da Universidade de Viena, que eu recomendo bastante, e aí havia, na época, um programa de intercâmbio que se chamava-se Austausch Lernen, né, e eu oferecia português em troca de alemão. E eu recebi, na época não eram redes sociais, não tinha, já havia internet, já havia e-mail, e vocês não têm a ideia da quantidade de e-mails cretinos com aquelas ofertas que vocês sabem muito bem quais são. Então, eu nunca encontrei nenhum homem, só mulheres, e mesmo assim eu sempre fui a lugares
públicos, tá? Ou praça, ou dos muitos cafés que tem aqui em Viena por questões de segurança. Então, isso são coisas muito, muito importantes. Infelizmente, e a gente vem, e também com o fenômeno das redes sociais, a gente vê, né, essas artistas barra cantoras, né, se é que a gente pode considerar assim, né, dessa leva atual, claro, que ficam aí mostrando as suas busanfas, né, mostrando o corpo, e isso acaba enraigando no imaginário das pessoas. Vou dar um exemplo muito bom e que foi assim muito representativo nesse sentido, que foi quando deu aquele caso do livro didático em Berlim, onde o menino brasileiro dizia que catava lixo para comer e queria ser jogador de futebol. Da onde vem isso? Vem dos muitos casos de brasileiros muito pobres, né, que acaba ganhando muito dinheiro através do futebol, que aliás é um problema grave no Brasil, porque você tem que investir em outras profissões, e existem outras profissões muito importantes, claro que você não vai ser milionário, mas que vai te dar uma vida decente para que você possa viver a sua vida tranquilamente, sem grandes problemas. Mas não funciona desse jeito. E aí eu quero mostrar para vocês, muito rapidamente, um texto muito interessante do Deutsche Welle, do DW Brasil, em português, que fala assim: a indústria que arranja casamentos com brasileiras na Europa. Né? Mercado ao redor de noivas por encomenda vende estereótipos de mulheres do sul global como antiquadas, sensuais e até por milhares de reais a homens de países ricos. Aí, claro, a gente inclui a Europa Central, o qual Áustria, Alemanha e Suíça, tá? Também a gente vai incluir, como não, a França, né, Grã-Bretanha, tudo isso. Qual é o rolê aqui nessa história? Qual é a situação aqui nessa história? Nós temos um outro problema estrutural no Brasil quando a gente fala das meninas, né, das mulheres, especialmente nos bairros populares, vamos falar, favelas, né? O povo fala comunidade, mas na verdade não mudou muito, infelizmente, né? É só uma questão, uma palavrinha ideológica, das meninas que, muito jovens, que não são incentivadas, vêm de famílias desestruturadas, que não vão para as escolas, não conseguem desenvolver uma carreira para ganhar, para ter um salário, para ter uma vida digna, e acabam muito cedo casando, tendo filhos, e em tempos de internet, né, em tempos de redes sociais, muitos desses europeus, e aí eu vou fazer um parêntese muito grande aqui, vou fazer um parêntese muito grande nessa história, que é uma parte da população europeia masculina que não acompanhou a emancipação das mulheres europeias, que querem desenvolver uma carreira, querem ter filhos, querem ter família, mas chamam o homem a compartilhar, a dividir essa responsabilidade. E muitos desses não querem. O que eles fazem? Eles preferem casar com meninas de lugares pobres para fazer de empregadinha doméstica. Então, muito cuidado com essas ofertas de namoro online. Inclusive, nesse texto, que eu, inclusive, quando eu for editar esse vídeo, eu vou colocar ele embaixo, aí no box de descrição do vídeo, fala das agências, né? Existem agências que procuram, né? Olha só, aqui vamos ver esse trecho aqui. O bronzeado sexy é autenticação das mulheres do Brasil. O banho de sol é um dos seus passatempos favoritos. Elas ficam deitadas nas praias por horas, virando-se de um lado para o outro e hidratando o corpo com óleo. Site do Golden Bride, noiva dourada, que anuncia noivas brasileiras por encomenda. Aqui também está uma advogada brasileira na Alemanha, né, que ajuda nesse tipo de casa, porque o que acontece? O cara casa, a menina, né, iludida, casa, vem aqui para a Europa, não fala o idioma, e eles fazem questão disso, para eles realmente ter uma vida muito gostosa para eles. O que é vida gostosa? Casa limpa, comidinha feita e filhos.
E aí vem o ponto que é muito difícil, e a gente escuta histórias na vida real, que quando há o divórcio, nenhum juiz europeu, escreva isso, bote isso na cabeça de vocês, nenhum juiz europeu dá guarda de criança para estrangeiros. Porque o cara, ele vai chegar no juiz e falar assim, mas essa minha mulher aí, ela vem de um lugar pobre no Brasil, meu filho vai estar, ou minha filha, vai estar exposta a todos os tipos de problemas possíveis. Pois, tanto é assim que você pode observar que boa parte dos brasileiros e também brasileiras, né, e brasileiros que se divorciam acaba ficando no país porque, como eu já disse, nenhum juiz europeu dá guarda para estrangeiros. Eu, pelo menos até a essa hora que eu estou gravando, das muitas histórias que a gente escuta no mundo real, não, isso não acontece. Então, deixa eu voltar para mim, para a gente fazer as considerações, para a gente poder fechar esse vídeo. Eu vou deixar muito claro que eu não estou criminalizando ninguém. Eu sou casada com um austríaco, inclusive nós vamos fazer agora, no mês de junho, 25 anos de casados. Impressionante isso, 25 anos de casados. Então, existe gente boa nessa história? Existem. Só que tem algumas coisas que vocês têm que tomar muito cuidado. A primeira delas não é você sair do Brasil e vir para a Europa, por exemplo. É ele ter que ir para o Brasil para te conhecer. O europeu de classe média, ele tem recursos o suficientes para pagar a passagem para te ver. Outra coisa que vocês... E mesmo que seja um pouco difícil, porque o que acontece também é que os brasileiros têm a tendência a endeusar um pouco os europeus. Não estou dizendo que tem que maltratar europeu, não, tá? Ou estrangeiro, não estou falando isso. Mas a gente tem essa no nosso imaginário de tratar europeu bem demais, né? Então, e claro que isso está muito relacionado ao poder aquisitivo, porque o euro, o dólar, a libra esterlina, o franco suíço, são moedas muito fortes. Abre um parêntese aqui nesse momento que eu estou gravando, a gente não sabe como é que vai ficar o dólar norte-americano com essas loucuras todas que o Donald Trump está fazendo. Mas até esse momento é assim. Então é muito importante que você observe. Se você vier passagem de ida e volta, não case de tacada, e venha conhecer para você saber como é essa pessoa no habitat dele. Porque aqui na Europa, o lourinho ou lourinha do olho azul tem assim aos quilos literalmente. Então, não faz diferença nenhuma, é um mais. Você venha para você saber se você vai se adaptar, se você vai gostar, porque é um sistema de vida muito diferente do Brasil, coisas positivas e com coisas negativas também. O positivo é que há uma segurança que, infelizmente, no Brasil não tem. O negativo é que você vai estar sozinha, sem sua família, sem seus amigos, e no primeiro momento você não vai falar o idioma do país, né? No caso, assim, vamos imaginar a Áustria. Você não vai falar alemão de tacada, porque você vai precisar de um tempo para você aprender. Caso essa relação progresse para um casamento, uma outra conversa muito sincera, que é relacionado ao dinheiro, porque essa pessoa, ela vai ter que te dar suporte financeiro nos primeiros tempos que você está aqui. Sim, porque até você aprender o idioma, até você resolver, seja lá, equivalência de diploma, ou o que você vai fazer profissionalmente aqui na Europa, vai demorar tempo. Então, você vai precisar, e isso é uma conversa muito franca um com o outro. E o outro ponto que eu já mencionei aqui no vídeo é a questão dos filhos. Tenha filhos, sim, se você acha que essa relação, ela realmente é uma relação que não, que, vamos dizer, como é que eu posso assim, que você não vai se arrepender depois, ou se vier um divórcio, você não vai ter a guarda das crianças, tá? Isso é assim, a gente já comentou isso, inclusive muitos canais aqui no YouTube já falou isso várias vezes. Nenhum juiz europeu dá guarda de crianças para estrangeiros. É assim. Então, reflita tudo isso. Eu não estou querendo jogar água
no chope, né, como se chama no Brasil, nem jogar uma água fria em cima de você. Mas eu estou falando que são coisas muito importantes e que você vai ter que tomar muito cuidado. E outra coisa para a gente finalizar esse vídeo, cuidado com as propostas de trabalho, há muito problema de tráfego de pessoas e justamente na Espanha. Muito cuidado. Mais uma vez, não quero criminalizar, não quero ser desagradável, mas eu acho que são coisas que você tem que tomar muito, muito cuidado. Porque, infelizmente, e infelizmente mesmo, a imagem da mulher brasileira aqui na Europa não é boa. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O assunto não é exatamente muito simples e é um assunto difícil, pesado, mas eu achei que, por conta do Dia Internacional da Mulher, valia muito a pena a gente conversar sobre esse assunto de uma forma muito clara e muito direta. Tá certo? Se vocês curtem histórias cotidianas Brasil e Europa, não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. E vejo vocês muito breve num vídeo short ou live aqui no Vida Europa. Fui. Dá o joinha, tá? Fui.